Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um homem chamado Naamã. E Naamã era um comandante do exército da Síria. Um homem muito importante, um homem muito validado, um homem com muita autoridade, um homem que tinha acesso ao rei, um homem que tinha muitos comandados, um homem que tinha uma posição muito elevada diante daquela sociedade, um homem que era muito valorizado, um homem que vestia sua armadura, comandava o seu exército na guerra, e o Senhor dava vitórias, e ele ia além, e o rei tinha um grande prestígio por ele. Só que ele era um homem leproso, ele era um homem com lepra. E a lepra, vocês sabem, era uma doença que não era só uma doença muito dolorosa, fisicamente, mas ela era dolorosa socialmente, porque a pessoa ficava exclusa, a pessoa não podia ter relacionamentos, a pessoa não podia ser tocada por ninguém. E, e era muito humilhante, era para as pessoas, para os leprosos. E Naamã era esse homem, que ele era validado, que ele era um homem poderoso diante dos outros homens, mas quando ele chegava na sua intimidade, que ele tirava a sua armadura, a lepra dele era exposta. A lepra dele aparecia. E isso fala pra gente que muitas vezes nós temos posições, nós ocupamos cargos altos na nossa igreja, nós ocupamos cargos altos na sociedade, no nosso trabalho, diante, às vezes, da nossa família, nós somos vistos como pessoas de autoridade, de relevância, de poder, diante, às vezes, da política, temos acesso a um governador, a um prefeito, ou estamos nessas posições. Mas quando entramos na nossa intimidade, que é o nosso lar, a nossa lepra é exposta. E a lepra fala daquilo que envergonha, do pecado, da sujeira, daquilo que ninguém vê, mas que quando nós tiramos a nossa armadura, quando nós entramos no secreto, ela é exposta. Então, às vezes, somos pessoas que temos posição, temos prestígio, mas quando entramos na nossa casa, quando entramos na nossa intimidade, somos pessoas que tratamos mal nosso cônjuge, somos pessoas que somos grosseiras com os nossos, somos pessoas que estamos gastando tempo com pecados ocultos, somos pessoas que não conseguimos nos libertar dos vícios. Às vezes o vício da bebida, do cigarro, às vezes o vício da tela, né? Do Instagram, da tela, da pornografia. Naamã era esse homem. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas quando ele entrava no secreto, a lepra dele era exposta. Só que certa vez a Bíblia fala que uma moça israelita, olha que coisa forte, né? Uma menina israelita, não fala nem o nome dessa menina. Ela foi levada de Israel para a Síria como serva, como escrava, e ela foi servir na casa de Naamã. E quando ela viu a lepra de Naamã, ela disse: olha, lá na minha nação existe um profeta, e se você for até esse profeta, eu tenho certeza que você será curado. E Naamã viu ali uma oportunidade de ser liberto, né, de ser curado. E ele foi atrás do rei, pediu autorização para ir até lá. E pegou uma carta com o rei, recomendações, separou os seus soldados ali, uma comitiva, e foi até Israel, outra nação, para se encontrar com o profeta e ser curado. Só que ele imaginou que ele ia chegar lá em Israel e ele ia ser recebido com a mesma honra que ele era recebido na Síria. Ele imaginou, esse profeta vai me receber, ele vai ver
que eu sou um homem de autoridade, e ele vai parar a cidade, vai fazer um culto, vai fazer um movimento, e ele vai impor as mãos sobre mim e eu vou ser curado. A gente é mal acostumado, né? Quando a gente tem algum cargo, quando a gente tem alguma posição, a gente sempre espera que vai ser recebido assim. Só que quando ele chegou lá, Eliseu nem levantou da cama dele para falar com ele. Mandou o discípulo dele ir lá e falar, ó, vai lá e dá a instrução para ele. E a instrução é a seguinte: vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Na 7ª vez, quando você levantar, você vai ser curado. Meu irmão, Naamã recebeu isso como uma ofensa. Ele se sentiu muito ofendido. Meu irmão, como assim, cara? Como assim? Eu saí lá de... Sei lá, quem é que tá numa cidade bem longe de Brasília aí? Diga aí pra mim. Eu saí lá de Natal, que é onde a Renata tá. Preparei minha comitiva, vim de cavalo. Cheguei em Brasília, bati na porta da Pri, ela nem me recebeu. Mandou a Helena ir lá pra mim falar, ó, vai lá no Paranoá, mergulha 7 vezes que na 7ª vez você vai ser curado. Quem consegue imaginar essa situação? E a palavra fala que ele ficou furioso. Furioso. Como assim, meu irmão? Eu sou comandante da Síria, o exército mais poderoso do planeta. E esse cara me recebe desse jeito. Como assim? Eu vou embora, lá na Síria tem rios que são muito mais limpos do que esse. Tem rios que são muito mais belos, eu posso fazer isso lá. De Ubá, né, Neide? E sabe o que isso fala? Que às vezes Deus fala com a gente e dá uma instrução simples, mas o nosso orgulho não permite a gente fazer. O nosso orgulho não deixa a gente seguir uma instrução simples da palavra de Deus. E a gente está esperando, está correndo atrás, às vezes, de vir alguém falar alguma coisa, de um culto mirabolante, de um evento, de uma palestra, de um não sei o quê, mas o Senhor já te deu a direção, só que você não quer fazer por conta do teu orgulho. A instrução é simples. Vai lá no rio, mergulha 7 vezes, que na 7ª vez você vai ser curado. Não, não me recebeu, também não vou fazer. Vou embora. Não, não era isso que eu queria ouvir hoje, não. Eu queria ouvir que eu sou o alecrim dourado. Eu queria ouvir que é uma honra o profeta poder me dar uma palavra. Eu queria ouvir que, poxa, como que eu sou um coitadinho. Tadinho de mim. Eu sou um injustiçado porque eu sou um homem tão bom. Minha barba é tão boa, né? Como acabaram de falar aí. E por que que eu tenho isso? Por que que eu tenho essa enfermidade? Por que que ele não me recebeu? Tadinho de mim. Só que aí os servos dele, os soldados deles que estavam ali, falaram: Senhor, sim, não é querendo falar não. Poxa, mas a instrução do profeta foi simples, né, senhor? Vamos convir? Mergulhar 7 vezes não é nada demais, senhor. A gente já saiu lá da Síria, andou esse tempo todo. Chegamos aqui. O que custa o senhor mergulhar ali? E se o senhor mergulhar essas 7 vezes e sair curado?
E se? Eu te falo a mesma coisa. E se? E se a direção que você está recebendo de Deus há tantos anos, você parar de tentar dar volta, você parar de tentar fazer do teu jeito? E se você só seguir a instrução que a palavra de Deus está te dando? E se você fizer isso e for curado? Aí você vai dizer, caramba, demorei tanto tempo. Tanto tempo, tanto tempo. Eu podia ter feito isso. Eu tô um ano na escola, eu tô um ano fazendo jejum, eu tô um ano recebendo direção, prática simples, mas eu não faço porque eu tô esperando fazer algo mirabolante. Eu tô pensando que para eu ter esse resultado eu tenho que fazer algo mirabolante, algo, não sei o quê. O céu tem que abrir, tem que descer uma luz, tem que vir um anjo, tem que falar, senão eu não vou fazer. Mas a instrução é simples, você já recebeu. Só que você não faz porque você não quer quebrar o teu orgulho. Às vezes o que você precisa fazer para ser liberta é pedir perdão pro teu marido, pedir perdão para tua esposa, confessar um pecado. É abrir mão de pequenas coisas que te impedem de viver o melhor tempo da tua vida. E aí Naamã fala, caramba, tá bom. Já que vocês estão falando, eu vou lá. Vou lá, tô aqui, custa nada. E ele vai, mergulha uma vez. Irmão, eu fico imaginando o orgulho desse homem sendo quebrado assim, ó. Sendo, sabe, o vaso que precisa ser quebrado para ser moldado novo. Eu fico imaginando esse homem vivendo esse processo. Mergulhando uma vez, e levantando. E olha para as lepras dele igualzinha. Mergulha de novo. Levanta e aquela, não tá dando certo. Eu falei, isso não era pra mim. Eu falei, esse profeta, eu vou voltar aqui com o meu exército, eu vou destruir essa cidade inteira só por causa do abuso desse cara. Mas vai lá e mergulha mais uma vez. E volta na terceira e nada, e volta na quarta e nada, e volta na quinta e nada. E quando ele mergulha a sétima vez, e ele volta, e ele não é mais um homem leproso. E ele é curado, completamente curado. Ele precisou viver o processo que Deus mandou. Deus nos pede para viver o processo, mas nós queremos um atalho. Nós queremos a coisa do nosso jeito, do jeito que nós estamos acostumados, do jeito que a gente viu o nosso irmãozinho do Instagram e que foi lá. A gente fica ressentido com Deus, a gente fica magoado, a gente fica chateado. Senhor, por que que o Senhor não está olhando para mim? Por quê? Por que que todo mundo recebe um milagre e eu não recebo? Por que que todo mundo é curado e eu continuo aqui vivendo desse jeito? E aí você vai ficando cada vez mais distante de receber a tua cura, de receber o teu milagre. Essa história é muito forte, é muito rica. Eu quero que vocês leiam essa história hoje, meditem nessa história. Façam um devocional de vocês em cima dessa palavra. Leiam, mergulhem nisso. Peço para o Senhor falar com você através dessa palavra. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem te dado direções. Eu tenho certeza que você sabe o que você precisa abrir mão. Eu tenho certeza que você sabe
qual é o processo que você precisa viver, mas você está adiando. Teu orgulho não te deixa viver. Quando a gente lançou o primeiro livro da Pri, Mulher Organizada por Dentro e por Fora, a gente já tinha agência de marketing, a gente já atendia clientes, a gente já fazia muitas coisas. E sempre que eu ia começar um processo, não, eu já sei fazer isso, eu já sei. Eu, às vezes, via, comprava um curso, comprava alguma coisa e falava, não, isso aqui é legal, mas eu vou fazer do jeito que eu sei. Eu nunca tinha resultado. E aí, uma vez, eu comecei a fazer um curso, comecei a estudar aquele conteúdo e eu falei o seguinte, dessa vez eu vou fazer 100% do jeito que eu estou recebendo aqui. Eu vou copiar e vou colar. Só que aquilo era difícil para mim, porque eu sabia fazer de outro jeito, de outra forma. Eu tinha aprendido de outro jeito. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou esquecer o que eu aprendi e eu vou aplicar 100% do que eu estou fazendo aqui. E quando eu fiz isso, as coisas começaram a dar certo. A gente começou a ter resultado, começou a expandir, começou a alcançar muitas pessoas. Então, às vezes, em coisas simples, a gente precisa se esvaziar daquilo que a gente acha que sabe para poder viver aquilo que Deus tem para nós de verdade.